Pessoal, vamos iniciar então nossa aula. Hoje eu trouxe os princípios fundamental da nossa profissão. A gente vai estudar o nosso código um pouquinho mais, tá? Para vocês entenderem de fato e compreenderem um pouquinho mais do código de ética da enfermagem. Vocês têm a apostila aí, se quiser acompanhar, fiquem à vontade. Se não, eu estou compartilhando aqui a tela com vocês podem acompanhar por aqui mesmo. Tá? Estão conseguindo ver aí? Estou vendo, sim. Então, vamos lá. Princípios fundamentais. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e qualidade de vida da pessoa, família e coletividade, tá? O profissional de enfermagem atua na promoção, pessoal, grife isso aí, na promoção, prevenção, recuperação, reabilitação da saúde, com autonomia e consonância com os preceitos éticos legais. O profissional de saúde, de enfermagem, participa como integrante da equipe de saúde das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde ambientais, que garantam a universalidade do acesso. Já falei para vocês o que é universalidade, não sei se vocês lembram o que é, vocês estão lembrados? Eu não lembro. Não lembram? Gente, quando a gente fala em universalidade, vocês vão ouvir muito essas palavras, tá? Integralidade, universalidade. Quando fala em universalidade, quer dizer que é o acesso em todo canto do Brasil, você é atendido pelo SUS, quando fala universal, tá? Quando fala integralidade, você tem esse atendimento desde da concepção até a vida de idoso, até a morte, vamos dizer assim. Então, você tem esse atendimento integral, tá? Deu para entender? Entendi. E aí a gente fala também hierarquização, descentralização, tá? Hierarquização quer dizer que quando você tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, você não vai direto para o pronto-socorro, você vai para a UBS, lá ele vai te encaminhar para um neuro, por exemplo, para investigar essa sua dor de cabeça. Então, o primeiro momento é unidade básica, você será encaminhado, aí sim você vai para o especialista, você não consegue ir para o especialista de imediato. Então, essa é a hierarquização do Sistema Único de Saúde, tá? O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade. Então, a gente presta assistência em todas as fases da vida, tá? Com o princípio da ética e bioética. A gente já viu um pouco, né, gente? O que é ética, quais são os princípios da ética dentro da profissão e o que é bioética. A gente viu um pouco de aborto, eutanásia, sobre o HIV, a nossa postura enquanto profissionais para lidar com esse tipo de assunto. Vocês estão lembrados? Sim, Pro. Eu estou lembrado, sim. Certo. Então, o profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção de saúde do ser humano na sua integridade, de acordo aos princípios da ética e da bioética, tá? Só queria relembrar isso aí para vocês. Então, nós vamos ver aí um pouco das relações profissionais direito. Eu, profissional, quais são os meus direitos? Então, a gente fala muito em direito, mas a gente tem deveres, proibições, e por aí vai, tá? A gente vai ver um pouquinho aqui de cada um, o que é um direito da enfermagem, tá? Então, olha lá, gente, é um direito. A enfermagem exerce a profissão com liberdade, autonomia e ser tratado segundo o pressuposto a princípios legais, éticos e direitos humanos. Então, lembra que eu falei para vocês que assim que vocês formarem, vocês serão um profissional autônomo, porque vocês vão ter um registro no Corém, um número, então você assume todos os seus atos enquanto profissional, né? Então, você responde por aquilo que você faz.
Aprimorar os seus conhecimentos técnicos científicos, isso é sempre. Por quê, gente? A enfermagem, ela vive se renovando, ela vive tendo técnicas novas. O que eu estudei lá em 1900 e bolinha, hoje, se eu não vier me aperfeiçoando, eu fico para trás. Então, não adianta vocês realizar o curso técnico de enfermagem hoje, daqui 1 ano, 2 anos, eu não pego mais no livro, pronto, já acabou, graças a Deus, rasguei a apostila, não quero mais saber, mas nunca mais. Não é assim. A gente tem que viver estudando, se aprimorando, porque as técnicas, elas sempre se renovam, sempre mudam. Então, isso é o nosso direito. Dependendo da instituição onde vocês forem trabalhar, sempre tem capacitações, palestras, cursos, e por aí vai, para a gente sempre estar aprimorando. Quando tem técnicas novas, já leva para vocês dentro da instituição onde tem um enfermeiro. O enfermeiro, ele capacita o auxiliar técnico de enfermagem, tá? Nós temos esse respaldo aí pelo Corém, que a gente pode estar oferecendo esse tipo de apoio aí em capacitações. Apoiar as iniciativas que visem o aprimoramento profissional e a defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade. Obter desagravo público por ofensa que atinge a profissão por meio do Conselho Regional de Enfermagem. Gente, isso é um direito nosso, só que assim, o Corém até hoje meio que ainda está definindo onde entra essa punição para quem nos agride verbalmente, fisicamente, que menospreza a nossa profissão, que nos trata com falta de respeito enquanto profissionais. Então, acontece muito, vocês vão pegar muito pacientes que vão agredir vocês verbalmente quanto fisicamente. Então, eu lembro que uma vez eu fui falar isso para um aluno e ele me perguntou: professora, mas se o paciente me agredir, o que eu tenho que fazer? O que vocês fazem se um paciente, porque tem paciente que agride a gente fisicamente. E aí, o que vocês fazem? Eu faço um BO. Quem está falando? É o Fred? É o Jonathan. Jonathan faz um BO. Quem mais? Eu que ia falar na hora que ele falou. Eu acho assim, professora, se fosse um idoso, eu não iria resolver de forma mais agressiva, mas se ele fosse novo, tivesse consciência do que ele estivesse fazendo, eu ia fazer um boletim de ocorrência sim. Mas o idoso, eu ia tentar controlar ele, falar com uma pessoa mais acima de mim e tentar resolver da melhor forma possível, sem meter com polícia ou qualquer outra coisa. Tá. E se for um idoso desorientado que não sabe o que está fazendo? Ele não tem, pior mesmo. ele não tem consciência de nada. Mesmo você conversando com ele. Mesmo conversando... Eu tentaria lidar com a situação, porque a gente sabe que quando a pessoa é doente, a gente não tem que ir para cima, né? Então, eu tentaria lidar com a situação e acalmar da melhor forma possível. Neste caso, a gente não tem nada que fazer, né? Porque se a pessoa é doente... Certo. Realmente. Eu conversaria com a minha superiora, professora. Mas nessa altura do campeonato você já apanhou. Sim, com certeza. Já levou umas bengaladas. Eu já levei muitas. Pessoal, é assim, ó. O paciente, quando nos agride, a gente não pode revidar, mesmo que a gente esteja certo. Por quê? Uma vez que a gente revida, a gente perde totalmente, mesmo estando certo, o direito. Por quê? O paciente, ele, no momento de internação, ele é considerado não responsivo pelas suas atitudes. Né? Então, se você for agredir um paciente, você corre o risco de sofrer um processo e ainda perder seu Corém. Negociar, levar para o superior é válido. O negócio é contornar toda a situação ali, porque é uma situação de estresse, né? Muitas vezes, o paciente, ele te coloca numa situação de onde é o seu limite? Vamos ver qual que é. Tem pacientes que são orientados e fazem isso de propósito, para ver onde é o nosso limite. Então, assim, se você lidar com uma situação dessa, tá nervoso, chama o colega, atende essa paciente aqui, porque eu não consigo, não é vergonha nenhuma, tá? E sai de cena. Sai de cena, vai tomar uma água, respirar, vai para o banheiro. É a melhor coisa que a gente tem a fazer, porque tem muitos pacientes que
testam o nosso limite, gente. Essa é a realidade. Então, assim, testam tanto o nosso limite que chega uma hora que a gente perde o controle. E é esse autocontrole que a gente tem que ter. Lembrando que, hoje em dia, a gente está tão no limite, né, que as pessoas esquecem do autocontrole que a gente tem que ter enquanto profissional. E aí, lembra que eu falei para vocês que o nosso perfil traçado profissional enquanto na carreira ali, em qualquer instituição onde você for trabalhar, o seu perfil chega primeiro. De repente, você agride um paciente, isso corre feito um rastro de pólvora aí, e aí não é bacana, porque aí você vai ser taxado como um agressor de paciente. Isso não é legal para o currículo, hein, gente? Tomem cuidado com isso, tá? Já vi alunos aí em estágio agredirem paciente, não consegue nem formar. Já percebe que não tem autocontrole. Então, vão trabalhando isso na cabeça de vocês, sabendo que isso pode acontecer. Tem paciente que te testa mesmo. Igual vocês fazem com a gente. Professora, Igual vocês fazem com a gente, com o professor. Testa a gente. Pode dizer. eu acho que lidar com o paciente é quase a mesma coisa na verdade, é a mesma coisa de lidar com o cliente. Eu acho que a maioria das pessoas já trabalharam com o público e sabe muito bem como é. Independente da situação, você tem que ser profissional. Você tem que trabalhar seu psicológico e estar preparado para qualquer coisa. Isso mesmo, tá? Lembrando que a gente é profissional e paciente, né? Então, a gente tem que manter ali todo o controle da situação, tá? Muito cuidado com isso, gente, tá? Então, responsabilidades e deveres. Quais são as nossas responsabilidades e deveres? Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Isso é das principais responsabilidades que a gente tem que ter. Eu diria ainda que não seria nem enquanto profissional, sim como pessoa. Lembra que a gente estudou lá no começo sobre a ética, o que é caráter, o que é certo, o que é errado, né? Então, formação não muda caráter de ninguém, tá? Mas a gente tem que agir com honestidade. Lembra que eu dei o exemplo para vocês que nós estamos, eu e o paciente, muitas vezes em coma, muitas vezes não tem responsividade, e a gente tem que ser honesto, tá? Professora, Oi. a senhora está falando em relação ao paciente, mas vamos supor que o meu superior faça alguma coisa e a gente acaba discutindo. Eu também corro risco de, porém? Então, lembra que eu fiz uma revisão, eu gravei a aula de vocês sobre o assédio moral. Vocês assistiram a aula? Sim. Então, sobre o assédio moral, gente, aí já é um trâmite diferente. Não adianta você chegar lá para o juiz e falar, olha, meu superior está me agredindo verbalmente, me humilha, me faz passar por situações constrangedoras. Não adianta você ir lá verbalmente. Gente, aprenda uma coisa, na enfermagem, palavras, elas voam. Não adianta você falar. Então, a gente tem que ter registros. A gente tem que ter provas. Então, se o seu superior está passando por uma situação dessa de constrangimento, reúna provas. E aí, a forma que a gente tem de nos defender é processo. Não tem outra conversa. Não tem outra conversa. Tá? Reunir provas e a gente não pode, a gente não deve estar passando por situação de constrangimento nenhum dentro da nossa profissão. Ainda mais de superior. Tá? Tudo bem? Obrigada. Então, responsabilidade, voltando aqui, a gente tem que ser honesto e leal com aquilo que a gente faz. Lembra que eu falei para vocês, quando vocês chegarem no final do curso, vocês vão se formar, não é quando chegar lá no final que vocês vão serem técnicos de enfermagem, não, é a partir de agora, vocês estão sendo trabalhados, e a cabecinha de vocês, quando chegar lá no final do curso, vai abre-se o leque, né, de informações, de novas situações que você está aprendendo, vendo. Então, a gente tem que agir dessa forma mesmo e ser muito honesto naquilo que a gente faz. Quando vocês chegarem na formatura, tem um juramento, vocês vão jurar
jurar a ser leal, a ter comprometimento, jurar em questão ao seu paciente, de trabalhar com dignidade, tá? Então, é dessa forma que a gente tem que agir desde o primeiro dia que você tira o seu Corém até o último dia de profissão. É um compromisso que a gente tem, tá? Com a gente mesmo. Lembra que eu falei para vocês que é com a gente mesmo, que a gente tem que deitar a cabeça no travesseiro tranquilo e falar, hoje eu fiz meu trabalho legal e honesto. Comunicar ao Corém e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício. Desculpa, pessoal, que hoje eu estou na escola e está meio barulhento aqui, né? Isso porque não tem aluno, hein? O que é o Corém mesmo, pessoal? Conselho Regional de Enfermagem. Certo. Ele é um órgão que nos fiscaliza. Muito bem, é isso mesmo, tá vendo? Vocês vão bem na prova. Muito bem. Então, o Corém é o Conselho Regional de Enfermagem, é um órgão competente que nos fiscalizam, tá? Fatos que infringem dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional, tá? Então, se você se deparar lá com uma situação de que não condiz com a situação de profissional, aí você deve sim comunicar ao Corém, tá? Por exemplo, não tem um ambiente digno de trabalho, coloca a sua pessoa física em exposição desnecessária, tudo isso a gente tem que comunicar para o Corém. Não é ligar lá e comunicar, ora, não, isso tudo tem que fazer registro, tá? Tem um número de Corém, fiscalização, você vai lá e registra a sua ocorrência, da instituição tal, ocorrência tal, situação tal, tá? Isso também é a nossa responsabilidade, um dever de comunicação. Por exemplo, de repente você vai trabalhar numa instituição de longa permanência, lá você percebe que as situações de agressão física, verbal, má cuidados ali, má prestação de serviço com os idosos, você, se não denunciar, você está sendo conivente e também pode responder por toda aquela situação que está acontecendo ali. Tá? Ficou claro, pessoal? Sim. Ficou. Proibições. Qual que é uma proibição, então? Promover-se conivente com a injúria, calúnia, muito cuidado com isso. Isso é seríssimo, gente. Eu vou ler de novo. Proibição, promover e ser conivente com a injúria, calúnia, difamação no membro da equipe de enfermagem e dos trabalhadores de outras áreas da organização de categoria ou instituição. Quer dizer o que é isso? Muito cuidado se você falar do seu colega, seja ele auxiliar técnico de enfermagem, seja ele fisioterapeuta, seja ele psicólogo, assistente social, independente de qual, sendo profissional da área da saúde ali. Muito cuidado com o que vocês falam nos corredores, conversas paralelas, porque isso pode tomar uma proporção que foge do teu controle. Por exemplo, se você chegar e falar para o seu colega que ele está fazendo um procedimento inadequado, por exemplo, então, você falou que o seu colega não fez a medicação do paciente tal, vamos pensar nessa possibilidade. Aí, para você falar, é muito fácil. Olha, o colega não fez a medicação do fulano de tal. Só que você tem que provar. Você falou e agora você vai ter que comprovar, porque o colega pode te processar no Corém como difamação e calúnia. Cadê? Você tem prova? Se você não tiver prova, a melhor coisa que tem que fazer é ficar quieto. Tá? Que uma vez que você levanta uma possibilidade dessa, é muito grave, porque não medicar o paciente é muito grave. Deixar de medicar o paciente é uma negligência, uma imprudência e uma imperícia. Negligência? Isso é uma pergunta ou uma resposta? Negligência. Não, respondi, negligência. É uma negligência, né, pessoal? Então, isso no Corém, você pode sofrer penalidade? Sim. Lembrando que eu estou lendo o nosso código de ética da lei que nos fiscaliza.
Isso é uma proibição. Cuidado com a injúria e calúnia, difamação que você faz em qualquer membro da equipe de saúde. Tudo bem? Ficou claro? Tudo bem. Então, quando você for falar algo do seu colega, muito cuidado. Para você abrir a boca e falar, você tem que ter provas concretas. Certo? Praticar ou ser conivente com crime. Só um minutinho, pessoal. Praticar e ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais. Então, qualquer tipo de participação, conivência com crime, isto, claro, não precisa nem estar na lei. Ela não é permitido, tá? Tudo bem? Certo, pessoal? Certo. Então, vamos dar continuidade aqui das relações com a pessoa, família e coletividade, tá? Quais são os direitos? Eu lembro que eu já falei um pouco para vocês sobre os direitos do paciente. Hoje a atividade é voltada para o direito. Eu quero que isso fique bem claro na cabecinha de vocês, tá? Então, vamos lá. Qual que é o direito do paciente? Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência, técnica, científica, legal, ou que não ofereça segurança profissional à pessoa, à família e coletividade, tá? Então, isso é um direito. É um direito. Lembra que eu falei para vocês que eu dei um exemplo de que se você não estiver seguro para realizar tal procedimento, você não é vergonha nenhuma. Claro que é vergonha se você tem 300 anos lá na clínica e todo dia é recorrente o mesmo procedimento e você chegar a falar para o seu enfermeiro que você não sente segurança. Aí a gente já vai saber que você quebra a mão. A gente tem esse linguajar aí de quebra-mão, é a pessoa que não gosta de trabalhar. Sempre vai ter um lá na instituição. Então, mas se é um procedimento novo na instituição, você pode falar para o seu enfermeiro que você não se sente seguro. E aí, qual que é o papel dela? Ela vai lá, vai junto com você, te orienta, toda a técnica, aí sim, a partir do momento que ela te orientou, você pode executar sozinho, tá? Tudo bem? Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade. Lembro também que eu dei um exemplo a vocês, que quando a gente entra na instituição, a primeira coisa que a gente vai ver é a patologia do nosso paciente, ver o histórico, a anamnese. A anamnese é o histórico todo do nosso paciente. Vai ver a patologia, quais os exames que foram coletados, quais que faltam, enfim, para a gente saber qual que é o diagnóstico, saber com quem a gente está trabalhando ali, prestando assistência, e não correr nenhum risco, né? Mas geralmente a enfermagem não faz isso. Não faz isso, é um erro, né? Tudo bem então, pessoal? Responsabilidades e direitos. Assegurar a pessoa, família, coletividade, assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. A gente já estudou o que é imperícia, o que é negligência e o que é uma imprudência. Vocês lembram? Se eu perguntar na prova, tá tranquilo? Eu acho que foi na aula passada, não foi, professora? Eu não estava. Dá uma lidinha aí o que é negligência, tá gravado a aula lá, tá? Para vocês relembrarem aí. Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos e atribuições quando capaz de desempenhar seguro para si e para o trem. Quer dizer o quê? Que que eu acabei de falar para vocês, se eu não me sentir seguro para tal procedimento e ainda assim eu me propor a realizar, eu posso cometer um dano irreversível muitas vezes para quem? Meu paciente, tá? Então, lembra que eu falei para vocês? Na dúvida, não façam. Não façam nada na insegurança. Gente, insegurança é diferente. No primeiro dia você está no estágio, estou com medo. Isso é natural, porque a gente tem medo do desconhecido,
tá? Insegurança que eu falo é uma técnica nova, um procedimento novo, que você desconhece e vai fazer, sem ter o conhecimento. Isso, sim, você pode causar um dano aí, muitas vezes, reversível para o seu paciente. Tudo deu para entender? Claro que, a princípio, você vai ficar com medo, mas você sabe a técnica, você aprendeu a técnica aqui na escola. Você lembra, mas dá insegurança naquele momento, porque é a primeira vez que você vai fazer, mas você tem o conhecimento. Deu para entender, pessoal? Sim, prof. Aprimorar os conhecimentos técnicos científicos, tá? Culturais no benefício da pessoa, família e coletividade. Eu acabei de falar isso para vocês. A gente tem que estar sempre participando de palestras, de congressos, para a gente estar sempre nos aprimorando e aprendendo cada vez mais, tá? Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Trabalhem a cabeça de vocês a respeito disso. Eu já dei alguns exemplos aí. A gente vai lidar com todos os tipos de paciente, e a gente não vai escolher, a gente não tem essa autonomia de escolha, eu vou atender esse paciente ou aquele outro, não. Já falei para vocês que eu atendi pacientes com algemado no leito, com segurança policial na porta, eu nem quis saber se ele matou, estuprou, já dei esse exemplo a vocês, porque se a gente sabe qual é o histórico desse paciente, se ele matou, estuprou, a gente clava, é natural, mas a gente tem que prestar essa assistência sem discriminação. Lembra do aborto que eu falei para vocês? Muitas vezes ela chega lá no pronto-socorro e a gente sabe que é a mulher que praticou o aborto, aquela que foi espontânea, aquela que foi induzida. Então, não nos cabe, profissional de enfermagem, a julgar, pessoal. Aprendam isso, por favor, tá? Não prestam uma assistência com julgamento. Lembra que eu falei para vocês, tem um exemplo de 2 funcionários que estavam no pronto-socorro, e aí foram atender uma paciente feminina, e aí tinha acontecido uma situação enfim, e aí eles saíram comentando ali pelos corredores o que eles tinham visto lá dentro do consultório, e aí foram punidos, e não fica nada bonito nem vou dizer que é profissional, né? Pode muito bem ser desligado, porque não tem perfil profissional. Então, lembra que a gente tem que manter o sigilo, a privacidade, isso é um direito do paciente. Então, assim, essa é a nossa obrigação. Isso é um perfil profissional. Lembrando que, pessoal, agora não, porque eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu conheço o perfil aqui dos alunos, aquele que vai mandar bem dentro de qualquer instituição. Lembrando ainda que tem gestores aí que pedem indicação para a gente de alunos, e a gente já percebe a postura daqui, de dentro da escola, como é que vai se portar lá dentro da instituição de trabalho. Então, por isso que eu falo, é daqui que vocês têm que ir já trabalhando nisso, já pensando nisso, no respeito, no sigilo, enfim, a gente tem que pensar no ser humano primordialmente, né? Porque hoje em dia as pessoas estão tão meu direito, meu direito, meu direito, e não pensam quais são os deveres, né, pessoal? É muito bater no peito e falar, meu direito, é meu direito, meu direito. Tá, mas qual que é o seu dever? Não sabe. Tá certo? Ficou claro isso para vocês? Ficou. Certo. Então, a gente não nos cabe. Coloque isso definitivamente na cabeça de vocês. Claro, gente, o nosso corpo fala. Quando chega aquela paciente lá, seja ela prostituta, mulher de programa, problema dela. Aí, o nosso corpo fala. Logo, você vai já olhar para aquela pessoa com um ar de discriminação. A gente não deve, não nos cabe. A gente está fazendo o nosso trabalho apenas. Tá certo? Professora, tem gente que não sabe nem disfarçar a cara. A língua até controla, mas a cara... O nosso corpo fala, pessoal, o nosso corpo fala. Então, assim, com aquela cara de desprezo, de superioridade, tá? Muito cuidado com isso daí, hein? Nosso corpo fala, tá? Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. Eu, particularmente, tenho 18 anos de enfermagem, eu nunca vi enfermagem fazer greve. Nunca vi. A única categoria que não faz greve somos nós, os enfermeiros.
Garantia da continuidade. Pessoal, a enfermagem é uma continuidade. Quer dizer o que é isso? Vamos lá. Seu horário é das 7 a 1. Certo? Então, você faz 6 por 1. O que é 6 por 1? Trabalha 6 dias e folga 1 na semana. Então, seu horário é das 7 a 1. Lembrando que a gente chega 10 minutos antes para a gente pegar plantão, 7 horas, já está trabalhando lá, assumindo todos o que tem que fazer. 1 hora é o meu horário. Deu 1 hora, eu vou lá e passo meu cartão. Tive uma intercorrência, faltando 10 para 1, o paciente resolveu de ter uma PCE, uma parada cardiorrespiratória. 10 para 1. Putz, agora vou passar meu plantão. Ai, meu Deus. É meu horário. Vou passar meu plantão e vou embora. Vou passar meu crachá e vou embora. Dane-se. Já deu no horário. E aí, o que vocês acham? Tem que passar do mesmo jeito. Oi? Tem que passar do mesmo jeito. Posso ir embora? Deu meu horário? Não. Pode não. Mas por que não? Eu sou contratada das 7 a 1, mano. Você tem cuidado. Questão de humanização, né, professora? Gente, é fogo. Acontece isso muito. O paciente ele resolve parar na hora que você vai embora. Mas vai fazer o quê? O que você tem que fazer? Prestar assistência até tudo estar estabilizado. Mas eu tenho outro compromisso lá fora. EMA. Você não pode abandonar o plantão. Tá? Não pode. Já aconteceu isso demais comigo. Faltando 10 não, 1 hora em ponto. Já preparadinha com a bolsa na mão e meu paciente tem que voltar, fazer todo o protocolo. E aí, o plantão que está assumindo te ajuda. E aí, quando você tiver, deixar tudo organizado lá, aí sim você passa o plantão. Isso é continuidade. O outro exemplo. Seu plantão foi tão corrido que você não conseguiu dar o banho de leito em um paciente, porque teve muita intercorrência, muitos exames, teve que descer, subir com o paciente, intercorrência com o plantão quase que todo. E aí, na hora da passagem do plantão, você vai falar para o plantão da tarde, falar, ó, o leito 1, não consegui dar o banho no leito, então está pendente. O plantão da tarde vai dar o banho no leito. Não vai deixar para você, amanhã, ainda vir assumir o plantão para dar o banho no leito do paciente. É continuidade. Você passou em plantão o banho. Você não, mas justificou. Entende a diferença, pessoal? Não é porque eu não quero... não vou dar banho no meu paciente hoje, não. Estou com preguiça. Eu passo em plantão e está tudo certo. Não é assim que funciona. Porque se você passar o seu plantão todas as vezes com banho pendente, vocês vão ficar com uma carimbada, falar, aquele funcionário, vão ficar de olho nele. Porque ele passa plantão adoidado sem dar banho nos pacientes dele. Vocês entenderam qual que é a diferença, pessoal? Diferença é você ter tido uma intercorrência naquele dia do seu plantão, e diferente de você passar um banho para tarde, e aí diferente de você, todos os plantões, não conseguir dar seus banhos. Aí tem que ver o que está acontecendo com você. Você tem que dar conta de tudo. Curativo, medicação, levar para o exame, banho de aspersão, troca de curativo, troca de fralda. 6 horas é pouco para plantão, gente. Deu para entender? Entendi. Gente, eu não vou parar a aula hoje, não, dar intervalo, a gente vai direto, tudo bem? Aí eu deixo uma aula gravada só lá no portal, pode ser? Perfeito. Então, Beleza. Pode ser. Vamos lá, dando continuidade aqui. Eu quero que vocês fiquem craques aí. Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e decorrência acerca da assistência. Quer dizer o que é isso? Quando você for prestar qualquer procedimento para o seu paciente, seja ele simples. Bom dia, seu João. Meu nome é Marlene, sou enfermeira. Eu vou passar uma sondinha de alívio no senhor, tá? O que é uma sondinha? O senhor não está com dor aí na barriga?
Então, é porque o senhor não está conseguindo fazer xixi. E essa sondinha eu vou introduzir lentamente, e aí você vai explicar como que é para esvaziar sua bexiga e diminuir a sua dor. Tudo bem, seu João? Pode ser? O senhor me deixa? Me dá licença. Olha, vou ter que tirar um pouquinho sua calça, vou ter que pegar aqui no seu pipi. É assim, explicando passo a passo, tá? E a gente tem que ter esse respeito pelo paciente. Dá licença, vou tirar aqui sua calça, tá? Faz toda a diferença você explicar o procedimento do que você simplesmente chegar no quarto e falar nem bom dia e já vai fazendo o procedimento. Isso é agressor, gente. Eu me sinto agredida quando o profissional chega desse jeito. Olha, dona Maria, bom dia, tudo bem? Eu sou Marlene, eu sou enfermeira, vou pegar uma veinha da senhora, tudo bem? Vai doer só um pouquinho. Esse paciente, ele vai te achar o melhor profissional do mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje não fazem mais isso. As pessoas estão muito automáticas. E aí, isso vai criando um certo vínculo entre você e o seu paciente, que isso é maravilhoso, gente. Depois ele vai embora, aí ele vai voltar, trazer presente, bombom, perfume, chocolate. Isso não tem preço. Não tem preço. Por um simples... Você está fazendo o seu trabalho correto. Vocês estão entendendo qual que é a diferença? Então, isso é um direito do paciente, ele saber dos riscos, do que você está realizando ali e para que é aquilo. Até mesmo a medicação que vocês forem preparar. Olha, seu João, eu estou fazendo dipirona, tá? Olha a importância de você falar. Seu João, vou fazer dipirona. Ela, não, meu filho. Eu sou alérgico. E aí, você vai olhar na prescrição, não tem nada. Então, você evitou ali um problemaço. Estão entendendo, gente? Por isso a importância, muitas vezes. De chamar pelo nome do paciente, não pelo número. Porque, de repente, sei lá, separou a medicação do seu João, só um minutinho. Você separou a medicação do seu João, aí vai lá para o quarto, seu João, aí ele vai falar, não, mas eu não sou o João, eu sou o Pedro. Oi, diga. Se o paciente gosta de você e quer te agradar com uma caixinha de bombom, uma Boa flor, pergunta. Quem é que está falando? Ótima pergunta. É a Maria Sueli. A Maria Sueli. Ótima pergunta, muito bom. Pessoal, sim, você pode pegar uma caixinha de bombom, é um agrado que ele quer te dar. Você pode pegar ali, eu já ganhei perfume, sabonete, bolo de aniversário, enfim, a gente ganha e é gostoso. Agora, em questão de materiais, de joias, relógios, dinheiro, muito cuidado em aceitar essas coisas, tá? Se o paciente quiser te dar dinheiro, nós não podemos receber. Por quê? Nós já ganhamos para aquilo. Nós já temos um salário porque nós estamos exercendo ali fazendo o nosso trabalho. Se ele quiser te pagar por aquilo, você não deve aceitar. E se você aceitar, e a instituição ainda descobrir, vão constatar que você está subornando o paciente. Você está ganhando vantagem em cima daquela assistência. Você já trabalha para isso, já ganha para isso. Muito cuidado também, muitas vezes o paciente está lá, você está cuidando dele, ele é uma condição melhor, e aí ele te dá um relógio de presente, vamos dizer. Um exemplo. Só que aí você aparece com esse relógio maravilhoso no dia seguinte para cuidar do paciente, aí chega a família e vai falar que você roubou esse relógio. E você vai provar como que foi o paciente que te deu. Aí a família vai falar, mas como assim? Ele não sabe o que está fazendo. Evita esse vexame, gente, desnecessário. Porque se aparecer com o negócio lá, você ganhou, a gente sabe, você sabe. Mas se a família falar que você roubou, aí fica a sua palavra por conta dela. E geralmente, questão de roubo, a enfermagem perde. Tudo bem? Tudo bem. Ok, professora. Mas se o paciente, gente, muitas vezes ele vai puxar o bolso do seu jaleco, já aconteceu isso comigo, e constrangedor pra gente, sabia? Ele enfia o dinheiro no nosso bolso. Ainda assim, você pega esse dinheiro e devolve para ele. Ele se sente constrangido porque você não está pegando, mas é uma situação constrangedora tanto para mim quanto para ele. Já aconteceu diversas vezes comigo. É uma situação muito chata.
Agora, você pode falar assim, seu João, dinheiro eu não aceito não, mas se você quiser me dar um bombom, eu aceito. Você sai dessa situação de constrangimento, entendeu? Um presente que mais me marcou em toda a minha carreira profissional, gente, foi um paciente que eu cuidei, e aí eu estava de folga, foi final de ano, tadinha. E aí, eu acho que eu fiquei uns 2, 3 dias de folga, e esse paciente ia lá todo dia me procurar, e eu não estava, e até um dia, não lembro, faz tanto tempo, se ele deixou lá, ou se ele mesmo entregou, ele mesmo entregou. E eu sempre gostei de estrela, tanto que eu fiz uma tatuagem de 3 estrelas aqui, né? E ele veio com uma caixinha assim, de um perfume, e uma estrela, e não sei como é que ele sabia que eu gostava de estrela, em cristal. Eu amei aquilo, né? Eu nem dei bola para perfume. Foi o melhor presente que eu já ganhei em toda a minha vida. Então, essas coisas não têm preço. Eu, particularmente, para mim, não tem preço. O paciente volta para te dar um agrado. Vocês entenderam? Então, assim, trabalhem para isso, gente. Trabalhem para isso, porque isso não tem preço, não tem preço. É igual vocês, quando formam, né? E me ligam e falam, professora, arrumei emprego, tô ganhando bem. Isso é muito bom, ter esse retorno de vocês. E eu tenho alguns alunos aí de anos atrás que me mandam mensagem e falam, eu tô ganhando bem. Isso é muito bom. Né? Professora, Oi. vamos supor que eu tô na parte onde fica as crianças. Eu fico com a criança e a mãe sai para tomar um café na padaria. E quando ela volta, fala que um dinheiro sumiu. Como lida com uma situação dessa? Eu não entendi, desculpa. Repete, por favor. Quando eu tô com a criança e a mãe sai para tomar um café na padaria. Pode. E aí, quando ela volta da padaria, ela fala que sumiu um dinheiro. Como se lida com uma situação dessa? Você é a? É a Amanda. Amanda, essa situação não existe. Primeiro, ela não pode deixar a criança dela sozinha em hipótese alguma. Ela não pode sair para tomar café. Tanto que o café vai para ela no quarto. Se isso vir a acontecer, comunique o seu superior imediatamente. Entendi. Porque a criança não pode ficar sozinha, em hipótese alguma, ela não pode sair dali. E ela sabe disso. Mas, professora, e se ela quiser ir em casa tomar um banho, ela tem que colocar uma outra pessoa fazer revezamento, porque dali ela não pode sair. Voltando a dizer, se isso acontecer, comunique o seu superior imediatamente, seu enfermeiro. Tá? Tá certo. Então, de novo, falando aí, aprimorar os conhecimentos técnicos científicos, prestar assistência sem discriminação de qualquer natureza, ver que tem alguns códigos aí que eles vão se repetindo, né? Garantir a continuidade da assistência, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, se acontecer alguma intercorrência ali, você não pode abandonar o plantão. Tem um outro detalhe, pessoal. Por exemplo, se não chegar o funcionário da tarde ou da noite para te render, você ainda assim não pode ir embora para casa, até aparecer alguém para te render. Isso acontece muito em home care, que é só você, né? Aí você espera o colega, aí dá 7h30, 8, 8h30, 9, 9h30, nada do colega chegar e você louco para ir embora, que já foi um plantão de 12 horas, né? E não chega ninguém. E aí, você pode ir embora? Não pode. Aí você vai ter que fazer 24 horas. É dureza, gente. Porque aí é falta de responsabilidade do colega, sabendo que tem uma pessoa esperando, que fez plantão de 12 horas, e você não vai, e essa pessoa vai ter que dobrar o plantão. Qual respeito essa pessoa vai ter por mim? Nenhuma. Né? Porque a gente faz um plantão de 24, não é brincadeira não, gente. Não é brincadeira. Certo? Falei de prestar adequadas informações à pessoa, né? Os procedimentos que vocês vão realizar. Respeitar, reconhecer, realizar ações que garantam o direito da pessoa, do seu representante legal, de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar. Você tem que sempre comunicar para o paciente o que vai ser feito, realizado, identificação, crachá,
sua função. Gente, eu esqueci de contar uma coisa para vocês, isso bem recente. Eu fui fazer um exame foi uma ressonância, acho. Foi num laboratório particular. E aí, vocês não vão acreditar que a funcionária falou para mim. Eu não me identifico nunca como enfermeira, eu não falo que eu sou enfermeira. Porque auxiliar de técnico não gosta de enfermeiro, não sei porquê, mas tudo bem. Aí, eu cheguei lá, a funcionária falou que odiava a profissão, juro pra vocês. Odiava o que ela fazia. E eu ia tomar contraste, gente. Ela tava funcionando minha veia na hora. Ia funcionar, né? Que ela tava preparando as medicações de costas para mim. Era um anestésico e outra era um contraste. E ela tava preparando de costas para mim, ali, as medicações, ela colocou tudo, e observando, ela colocou tudo na mesma bandeja, e eu não vi se ela identificou. E ela, quando falou isso, eu fiquei apavorada, eu falei, como é que eu vou deixar uma pessoa fazer uma medicação em mim? Vai que ela faz um anestésico na minha veia, porque ela tá falando que eu odeio o que ela faz, a mulher tá mal-humorada, eu fiquei desesperada, gente, juro. Aí eu falei pra moça, ela não se identificou, não falou nada, eu falei, por favor, o enfermeiro responsável daqui. Ela se identificou como enfermeira responsável. Ela falou, aí nessa hora eu já tinha me deitado na maca, sabe? Aí eu falei que ia falar com o enfermeiro responsável. Ela falou, eu sou enfermeiro responsável. Aí eu, cadê seu crachá? Você não é enfermeira. Aí eu fiquei desesperada. Falei, não é possível que o enfermeiro tenha aquela postura. Falei, enfermeira você não é. Deixa eu ver seu crachá. E ela não era enfermeira. Aí eu falei, eu quero falar com alguém aqui. Aí eu levantei na maca desesperada. E a mulher começou a gritar e falar. Gente, foi uma situação assim, de laboratório particular, mas porque não tinha nenhum gestor ali, que eles estavam todos em reunião aquele dia, e só estava ela. Mas, tudo bem, não. Realizei com outro profissional, uma outra menina, eu falei, mas eu não quero mais você me atender. Não confio mais no seu trabalho, eu quero outra pessoa para me atender. Aí veio outra menina, eu já estava nervosa, né, com medo mesmo. Aí outra menina veio me atender, tudo. E aí deu tudo certo, mas eu fiz uma queixa contra essa profissional porque ela estava se identificando de forma inadequada como enfermeira, e ela não era enfermeira. Então, muito cuidado também com isso, porque se identificar de um cargo que você não é, não é de sua competência. Isso é gravíssimo. Certo? Gente, respeitar o pudor, privacidade, intimidade do ser humano em todo o ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte. Isto é fundamental dentro da enfermagem. Quando você for dar banho no seu paciente, coloca um biombo ali, não expõe. Você gosta de ser exposto? A gente não gosta de expor a nossa intimidade. Isso é um direito do paciente, tá? Mesmo em situação de morte, mesmo o paciente estando morto ali, você tem que cobrir todo, mesmo porque para não causar pavor nos outros pacientes, tá? Isso é um direito do paciente. Então, mantenha a privacidade, não exponha o seu paciente. Mesmo se você for levá-lo para o banheiro, para o chuveiro do leito, para o chuveiro, despido, coloca um lençol em cima dele, para ele não sair despido, né? Porque geralmente os quartos, os leitos, são 2, 4, 6 pessoas no mesmo quarto. Né? Então, não custa nada, se põe no lugar do paciente, se põe no lugar, você gostaria de colocar a sua intimidade em exposição? Não, é o seu corpo. Eu não quero me expor. Quando você for trocar a fralda da sua paciente, coloca o biombo, não exponha ela. Tá certo? Em todo o ciclo vital, tá? Inclusive nas situações de morte e pós-morte. Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade, a respeito dos direitos e riscos, benefícios e intercorrência acerca do seu estado de saúde e tratamento, tá? Então, a gente tem que falar quais os procedimentos vocês vão realizar, quais os riscos, quais os benefícios, tudo isso. Por isso que a gente, na enfermagem, é a única profissão que a gente estuda nutrição, patologia, a gente estuda microbiologia, a gente estuda psicologia, a gente estuda anatomia, a gente estuda fisiologia,
de tudo um pouquinho. Então, a gente tem que aprender de tudo um pouquinho dentro da enfermagem. A enfermagem é a única profissão que estuda um pouquinho de tudo, tá? Certo? De novo, lá, proteger a família, coletividade de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência, tá? Disponibilizar os seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais. Pessoal, recentemente a gente está no meio da pandemia, né? Então, o que ficou aí definido, estava um impasse logo no começo da pandemia, não sei se foi a organização... como é o nome daquele órgão que organiza a saúde no Brasil todo, no mundo todo? Agora me fugiu. Organização Mundial da Saúde? Oi? Organização Mundial da Saúde, OMS? Foi esse órgão aí. Ele determinou que, como os enfermeiros no Exército, todos nós enfermeiros fôssemos convocados para a pandemia sem remuneração. Vocês ficaram sabendo disso? Aí o que acontece? Enviaram um cadastro para a gente. Eu não fiquei sabendo disso. Enviaram um cadastro para a gente. Eu recebi esse cadastro. Então, era obrigatório, todos os enfermeiros, realizarem esse cadastro. E esse cadastro ia ser para onde? E aí nós seríamos todos convocados para a pandemia. Aí o Corém falou, opa, peraí, calma aí. O profissional, o enfermeiro, ele é um profissional liberal, autônomo. Como é que a gente pode convocar, tipo, o exército, esse povo? Então, o Corém barrou isso daí. Graças a Deus, né, gente? Claro que a gente estudou tudo, mas não é como o exército. Nós não somos o exército. Então, aí foi opcional. Quem quisesse ir para a pandemia, para a linha de frente, que era opcional. E antes disso, eles ofereceram aí uma capacitação do Covid-19, de toda a doença, enfim. Mas eu fiquei com medo deles, por exemplo, convocar lá para Manaus, lá para não sei onde, imagina. E a gente não pode dizer não, né? Mas a gente não é do Exército. E aí o Corém barrou isso daí. Graças a Deus, né? Então, você pode se disponibilizar. Eu quero ir. É diferente de uma imposição do que eles estavam querendo fazer, né? De obrigatoriedade, todos os enfermeiros inscritos fossem para a pandemia. Vocês entenderam a diferença? Então, eu posso me disponibilizar. Vocês entenderam? Graças a Deus que o Corém entendeu dessa forma, que nós não somos como o Exército, que a gente tem que ser convocado para uma batalha, né, que o Covid é uma batalha, e sim opcional, não, eu quero ir. Tanto que teve aí uns enfermeiros que foram para Manaus, ganhando super bem. Vocês chegaram a ver, pessoal? Não. Pois é, aconteceu isso daí, tá? Graças a Deus que o Corém viu que a gente tinha que se disponibilizar e não ser convocados, né? Respeitar o exercício da profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição, deteriorização que comprometam a saúde e a vida. Pessoal, eu não tinha falado para vocês ainda sobre a anotação de enfermagem, registro de prontuário. Anotem isso daí no caderninho de vocês, que é muito importante. Até hoje eu não tinha falado nada de registro, me cobrei por isso. O registro, a anotação de enfermagem é um respaldo que nós temos de oficializar todos os procedimentos realizados com o paciente, seja intercorrência, seja qualquer fator dentro da unidade voltado para o paciente. Então, vocês realizam uma anotação de enfermagem. Essa anotação de enfermagem, vocês vão aprender quando chegar em fundamentos de enfermagem, mas eu vou adiantar que não pode ter rasura, não pode pular linhas, não pode ter riscos, tem que ser legível, tem que ter data, hora, e ser conciso, quer dizer o quê? E realmente o que aconteceu durante o plantão.
tem que ser uma anotação verdadeira, não invenções. Usar terminologias utilizadas pela enfermagem de forma que é universal, onde todos utilizam e entendam. Por quê? Essa anotação de enfermagem não é para você, é para a equipe, ou seja, todo mundo vai ter acesso a essa anotação de enfermagem. Então, vamos lá, voltando de novo. Não pode ter rasura, não pode pular linhas, não pode ter riscos, tem que ser concisa, legível, data e hora, e o seu carimbo e assinatura. Lembrando que o nosso carimbo não pode mais conter abreviaturas. Então, o seu carimbo seu nome, o número do seu Corém, na verdade mudou, hoje em dia é Corém SP, ENF para enfermeiro, AE para auxiliar e TE para técnico. Carimbou, assinou, é um documento que fica arquivado no prontuário do paciente. Então, lá vai conter todas as anotações de enfermagem realizadas durante o seu plantão. Então, você tem que registrar tudo que acontece ali durante o seu plantão. Se o paciente aceitou o de jejum, que é o café da manhã, se ele foi encaminhado para o banho de aspersão, que é o de chuveiro, se ele foi deambulando, que é andando, se foi de auxílio de cadeira de roda, se ele foi encaminhado para o exame, que exame, qual hora, se foi realizado curativo, se foi realizado mudança de decúbito, tudo. Se almoçou bem, se não... Oi. Isso a gente só utiliza para todas as áreas ou só internação e UTI? Até em emergência a gente vai ter que usar o anotação de enfermagem também? No pronto-socorro, lá eles não utilizam anotação de enfermagem, porque o paciente porta de entrada, ele vem, faz todo o atendimento e ele vai para casa ou então ele vai para o andar. Se ele for internado, lá vai acontecer a anotação de enfermagem. Lá no pronto-socorro tem uma anotação do que está acontecendo ali na hora. É uma ficha de atendimento, né? Não é uma anotação de enfermagem no prontuário do paciente que é arquivada, é uma ficha de atendimento do que foi realizado ali no momento do atendimento dele. Então quer dizer que é válido só para internação e UTI, no caso. Dependendo de onde ele vai, se ele for para a clínica médica, se ele for para a UTI, lá na UTI vai ter a anotação dele, se for para a SEMI, vai estar tudo arquivado dentro do prontuário, onde ele passou. Ele entrou pela pronto-socorro, beleza, aí quem atende ele primeiro? O enfermeiro. Faz a classificação de risco, beleza. Aí encaminha de novo para o médico dá a conduta, e tudo está sendo anotado. Aí o médico decide que vai internar o paciente. Então, ali já faz a abertura do prontuário do paciente, essa ficha de atendimento vai junto dentro do prontuário, e lá ele é encaminhado para onde ele for. Seja para UTI, seja para SEMI, seja para o centro cirúrgico. Para onde ele for, se ele for internado, aí abre um prontuário, e lá dentro vai ter todas as anotações de enfermagem, de fisioterapia, de todos os profissionais de saúde que atenderam esse paciente. Tudo bem? Fechou, isso aí. Obrigado. Certo. Então, até hoje eu não tinha falado para vocês da anotação de enfermagem, mas é um nosso respaldo que nós temos. Lembrando ainda que a anotação de enfermagem é do técnico auxiliar de enfermagem. E evolução de enfermagem é a evolução do enfermeiro. Mas calma, vocês vão aprender isso mais a fundo em fundamentos de enfermagem, mas eu gostaria que vocês já ficassem cientes dessa anotação, a anotação de enfermagem. Tá? Então, olha lá, registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês. Tudo, quando você chega às 7 horas da manhã, assumir o seu plantão, você vai colocar lá. 7 horas da manhã do dia 1/9, assumo o plantão, encontrei um paciente, ou então o paciente está acamado, aí você já foi conhecer seu paciente, viu que ele está acordado, claro que você não vai inventar, você já foi lá, viu seu paciente, conversou com ele, então ele está compactuante, está orientado, está hidratado,
você viu que ele faz uso de fralda, mantendo o uso de fralda, então mantém sonda vesical, mantém acesso venoso periférico em braço direito ou esquerdo, você já viu que não tem sinal flogístico, ou então ele mantém uma gastrose, enfim, tudo. Se ele referiu alguma queixa para você, você já foi lá no seu quarto e já viu seu paciente. Aí você já viu que ele está sem dor, você já viu que ele tomou o café todo, que já chegou de jejum, então aceitou bem o de jejum, foi encaminhado para o banho de aspersão, com auxílio, realizado curativo em região sacral, região trocânter direito ou esquerdo, região occipital, região do hálux, enfim. Calma que vocês vão aprender todos esses termos aí, que eu estou falando para deixar vocês com mais vontade de querer aprender. Tudo bem? Tudo. Então, vamos lá. Aprender, então, o que é anotação de enfermagem? Vocês vão aprender na técnica o que anotar lá na disciplina Fundamentos de Enfermagem. Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência. Ai, passei muito. Ou negar, é uma proibição. A gente está falando de proibição agora, hein, pessoal? Proibição. Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência e emergência. Pessoal, lembra que eu acabei de falar para vocês da anotação de enfermagem? Numa situação de urgência e emergência, eu já expliquei para você o que é uma urgência e o que é uma emergência. Você não vai pegar seu prontuário do paciente, peraí, colega, estou anotando aqui. E o seu paciente lá, gaspinhando. Peraí, colega, eu já vou. É diferente. Numa situação de urgência e emergência, deixa a anotação para depois. Primeiro é seu paciente. Deu para entender? Então, assim, se de repente o seu colega está lá numa situação de intercorrência com o paciente dele, mas que é paciente nosso, você pode muito bem ir lá ajudar seu colega. Isso aí, trabalhar em equipe. Executar ou participar da assistência de saúde com consentimento, sem o consentimento da pessoa, do seu representante legal. A gente já estudou sobre isso também, a gente já viu sobre isso. Lembra que a gente já viu isso? Então, eu não posso praticar nenhum tipo de procedimento sem autorização do meu paciente, mesmo por escrito, só que você tem um trâmite aí. Você vai lá, fala assim, seu João, eu preciso puncionar um acesso, pegar uma veia do senhor para a gente fazer a medicação, tudo bem? Ele vai falar, não, não quero. Tem paciente que não quer. Aí você vai falar, não, tudo bem? Que ele precisa tomar um antibiótico de horário. E agora, o que você faz? Se ele não tomar um antibiótico de horário, logo, ele não vai melhorar da infecção. Ele pode ter uma septicemia, por exemplo. Que é uma infecção generalizada. O paciente pode vir a óbito. O que você faz? Você deixa para lá? Tá lá, tudo bem. Não quer, tudo bem. Tchau. E aí? Você conversa a importância que o medicamento faz para ele, eu acho. Muito bem, é isso mesmo. A gente tem que mostrar para o paciente qual que é a importância daquele medicamento. Então, a gente tem que usar o psicológico. Qual que é o psicológico? Ele não quer ir embora para casa dele? Ele não está louco para ir embora? Então, você vai falar o quê para ele? Fala, seu João, o senhor não quer ir embora para casa? Não quer ir para sua casinha, com sua família, seus filhos? Então, para isso, eu tenho que tomar um remédio. Como é que o senhor quer ir embora para casa sem tomar remédio? O senhor quer ficar aqui quanto tempo mais? Então, ele já vai, opa, quero ir embora para minha casa, então vou deixar logo tomar esse remédio para eu melhorar logo, para eu ir embora logo. Aí ele vai, tá bom, vai, minha filha. Você vai explicar qual o benefício que ele vai ter desse tratamento. Ir embora para casa mais rápido, porque eles querem ir embora para casa. Eles não querem ficar internados. Entendeu? Então, você tem que explicar
qual que é o benefício do tratamento. Proibição, provocar aborto, cooperar, prática destinada a interromper a gestação, isso a gente já estudou em bioética, né? A gente sabe que é uma proibição. Então, tá bem claro isso para vocês, cooperar, colaborar, né? Nessa prática, isso você pode ser punido. Pessoal, só aqui um adendo nessa de executar ou participar da assistência enfermagem sem o consentimento do nosso paciente, e isso se ele não estiver com risco iminente de morte, tá? A gente não precisa comunicá-lo, você está numa intercorrência ali, que a nossa ideia é salvar a vida neste momento. Depois a gente pergunta para ele se ele deixa ou não. Tudo bem? Ficou claro? Promover a eutanásia, participar, a gente já estudou também, isso ficou claro para vocês, né? Gente, olha isso aqui, administrar medicamento sem conhecer a ação da droga e sem certificar das possibilidades dos riscos. Lembra que eu falei para vocês que hoje em dia os pacientes estão mais com a facilidade da informação. Então, não adianta você chegar lá no quarto com uma seringa de Keflin, por exemplo, e falar assim, olha, seu João, estou fazendo um Keflin. É na sua veia, tudo bem? Ele vai perguntar, mas o que é Keflin, minha filha? Aí você vai parar tudo, pegar o celular e consultar no Google? Não. Porque tem que saber para que é o Keflin, quais os riscos que esse paciente corre. Tem uma medicação, gente, que se você não souber para que é, você mata o paciente imediatamente. Tem uma medicação que é a cedilanide. Então, ela é para baixar a frequência cardíaca, ou seja, diminuir a contratibilidade do coração, do músculo cardíaco, ou seja, ele vai diminuir. Se a frequência cardíaca desse paciente, você não verificou os sinais vitais, lembrando que a frequência normal é de 60 a 100, e você tem essa medicação prescrita, e aí ele está com 50 de frequência cardíaca, e você faz essa medicação, o que vai acontecer? Parada cardíaca? Vamos lá. A frequência cardíaca normal é de 60 a 100. Essa medicação, ela é para diminuir essa frequência, ou seja, se é 60 a 100 é normal, e se você não verificou está 50 naquele momento, logo, se você faz essa medicação, ele está com 50, ele vai diminuir mais ainda, o que vai acontecer? Aí ele vai parar de ver. Vai parar o coração dele, tá certo? Como é que vai bombear ali? Você acabou de fazer uma medicação que não é para fazer, para diminuir mais ainda. Vai ter uma parada. E já está baixo. E daí esse medicamento, professora? Vocês entenderam? Vai morrer. Deu para entender? Por que você tem que saber para que é? Você não sabe para que é essa medicação, e de repente você faz essa medicação, você mata o paciente. Por exemplo, tem outra medicação, o cloreto de potássio. O cloreto de potássio é um eletrólito que pode ser realizado junto com soro misturado, diluído, no soro fisiológico, para reposição de eletrólitos, junto com sódio, aminofilina, magnésio, pacientes que precisam dessa reposição. E se você pega lá junto na gaveta, porque ela é transparente, porém, não sei se mudou hoje, por conta de tantas iatrogenias aí, pode ser que tenha mudado o rótulo. Faz tempo que eu não vejo um KCL. Mas o rótulo dele é preto. Na minha época, isso que mudou. Na minha época, as ampolas eram todas de vidro, né? Então, as letras eram tipo no frasco mesmo, ampola, porém, só mudava a corzinha. Hoje vem rótulo, mas mudava só a corzinha. Isso um tempo atrás, o rótulo do KCL era preto, hoje o rótulo era preto. As letras, um tempo atrás, eram pretas. Só que os frascos, se você vira ao contrário, eles são iguais, porque não tem cor, é incolor.
Aí você pega uma ampola dessas de KCL, não vê o que é, porque a enfermagem entra muito no automático, não lê, gente. Aí pega uma ampola dessa, aspira. Aí vai lá, faz na veia do paciente, você mata ele na hora. Porque isso é para aumentar a frequência cardíaca. Então, se você faz, o que vai acontecer? A musculatura cardíaca ela vai entrar em colapso, porque ela vai ficar desfibrilando. Tão descompensado que vai fazer, porque isso aumenta muito a frequência cardíaca, tanto que explode o coração do paciente na mesma hora. Mata ele na hora. Não quero colocar medo em vocês, eu quero que vocês tenham consciência daquilo que vocês vão realizar, tá? Leiam. Por que eu tô falando desde o primeiro dia de aula, gente? O medo é bom pra gente. Eu considero um medo bom. Porque lembra que eu falei, desde o primeiro dia eu venho falando para vocês, quem morre afogado é quem sabe nadar. Eu não vou morrer afogado porque eu não sei nadar. Então, se a enfermagem ela entra muito no automático, ela não tem medo de fazer errado, porque entra no automático. Pronto, é tipo linha de produção. A gente não pode deixar isso acontecer. Cria-se um hábito. Então, qual que é a minha rotina? Qual que é o meu hábito? Pego a ampola da gaveta, leio, releio. Às vezes a colega está falando com você e você se distraiu, aí eu leio de novo. Peraí, colega, agora eu não posso falar. Porque não tem como você, pelo menos eu não consigo, preparar a medicação, ver a prescrição, puxar a medicação, vocês vão aprender já já, identificar e colocar se eu estou conversando ou mesmo falando no celular. Não tem como, gente, não tem Cristo nessa terra que consiga fazer isso, prestar atenção. A gente precisa ter concentração na hora de estar preparando medicação. Tanto que na hora que você está preparando medicação, vá sozinho, fique num canto reservado, não fique conversando. Concentração total para diminuir erros. Ou zerar. Certo? A gente não vai saber de tudo, todas as medicações, que são muitas. Mas como dentro da instituição há protocolos de medicações, que acaba virando uma rotina. Então, é Rocefin, é ceftriaxona, é a amoxicilina, enfim. Então, aí, já acaba que vai virando uma rotina para você, e você vai aprendendo o que é essa medicação, para que é, porque que é um Plasil, porque que é um metoclopramida, o que é um Buscopan, o que é um Aldol, enfim, tá? Vocês vão aprendendo isso aí, porque vira rotina dentro da instituição. Certo? Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na lei. Isso aqui, gente, vocês não prescrevem medicação e nem praticam atos de procedimento cirúrgico nenhum. Vocês não estão estudando para cirurgiões, tá? Executar a prescrição de qualquer natureza que comprometa a segurança da pessoa. Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, a gente já estudou também a respeito disso, tá? Exceto em caso de emergência. Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso qualquer forma de violência. Cooperar é ser conivente. Registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada. Muito cuidado com isso, ainda voltando na anotação de enfermagem. Pessoal, eu já vi funcionário, porque tudo que você vai fazer relacionado ao paciente, principalmente curativo, tem identificação nos paradrapos, seja na fita crepe, tem que colocar data, hora e quem realizou o curativo, porque a troca é dependendo diária ou 2 vezes ao dia, dependendo da ferida do paciente. Isso é prescrição do enfermeiro. Só que o que acontece? Tem profissional que vai lá, tira aquela fita crepe, coloca outra e coloca a data de como se tivesse trocado hoje, a data e carimbo e assina. Eu fico me perguntando, será que essa pessoa deita tranquilamente no travesseiro, sabendo que aquela pessoa está com uma ferida infectada, tem um odor fétido, não trocou o curativo daquela pessoa, às vezes tem muito exudato, que é aquela secreção, o paciente se sente incomodado, e vai lá, só troca a fita de identificação. Então, aí vai lá e anota, realizado, curativo, tal,
Isso é inverídico, não é verdade. Você não fez, você não realizou. Você pode ser punido? Sim. Lembrando ainda que não tem mentira que perdure. Uma hora vão descobrir que você não está realizando. Tá certo? Das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros direitos. Participar da prática profissional multi e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade. Tá? Recusar-se de executar a prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste assinatura no número de registro profissional. Lembra que eu já falei isso para vocês, exceto em situações de emergência, de urgência e emergência. Lembra que eu já falei para vocês que não tem o carimbo do médico, não tem assinatura, cuidado. Muitas vezes está prescrito lá, o médico também erra, gente, pode vir a errar, sim. Havia administração, mas como você é um profissional experiente, você, identificou, nossa, mas isso aqui não é EV, isso aqui é intramuscular, não tem nada demais. Comunica o seu enfermeiro. Seu enfermeiro, ainda a gente tem que ir lá com muito jeitinho, falar, doutor, você acha que não errou aqui? Sabe? Tem que dar uma deslouca e ainda sugerir que ele foi um lapso, assim, que o médico não erra, né, gente? Eu só não acho que está errado aqui, né? Ainda bem que você identificou, porque você é um profissional capacitado e identificou que a via de administração está inadequada. Mas também muito cuidado, que eu dei um exemplo para vocês, que o paciente, ele mente. Lembra que eu falei para você que chegou uma paciente lá no posto, e aí ela queria medicação intramuscular e a medicação era subcutânea? E ela queria que eu queria. Foi uma dessas situações, e aconteceu outra de penicilina que ela queria no braço, sendo que a gente não faz. Então, acontece muito o paciente inventa muita história. Então, assim, eu conheço a técnica, portanto, eu não faço. Mas eles falam, outra menina que estava aqui fez. Como que é o nome dela mesmo, senhora? Ela não sabe o nome, porque é mentira. Ou então ela fala em outra unidade. Na unidade tal faz. Eu falei, então, senhora, não faço. Se a senhora quiser voltar lá, fique à vontade. Tudo bem? Deu para entender a importância de a gente saber via administração, medicamento. Então, a gente tem argumento para não realizar. Certo? Olha lá. O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar a prescrição medicamentosa terapêutica caso não contenha identificação de erro. Então, se eu identifiquei aquela via inadequada, eu tenho esse argumento, eu tenho certeza disso, eu não vou fazer, porque está errado. Isso aqui não confere. Olha, o volume, isso aqui está errado, gente. Isso aqui não existe. E tem muito profissional auxiliar técnico que sabe muito mais do que enfermeiro, hein? Tem muitos profissionais bons. Ainda bem que você identificou, porque não ia dar umas merda danada. Tá? Deu para entender, pessoal? Sim. Responsabilidade e deveres. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. Quer dizer o que isso, gente? É que você tem que assumir os seus erros, senão vai ser todo mundo punido, a equipe toda. Quem foi? Se ninguém se identificar, a equipe toda é punida. Primeiro a gente pergunta, pessoal, aconteceu isso. Alguém se habilita aí, pode até chamar no reservado, enfim, se ninguém se habilitar, a equipe toda será punida. Mas além da equipe toda, a equipe toda. Tá? Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos na condição de membro da equipe da saúde. Posicionar-se contra a falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência e negligência. Percebe que sempre traz essa imperícia, vocês vão ouvir muito sobre isso. Imperícia, imprudência e negligência. Se vocês não entenderam ainda, por favor, me falam que a gente volta lá na aula de imperícia, imprudência e negligência, a gente estuda novamente, não tem problema em ensinar vocês, se vocês não conseguirem entender. Que eu quero que fique bem claro isso para vocês. E aí, pessoal? Tudo certo. Pessoal,
Tem uma aqui, ó, eu quero que vocês grifem com toda a força que vocês tenham. Isso aqui, ó. É uma proibição assinar as ações de enfermagem que você não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Quer dizer o que é isso? Eu, Marlene, preparei essa medicação e dei para o colega realizar. É uma proibição. E eu ainda carimbo lá, que eu que fiz. Chequei e carimbei. Mas quem fez foi o colega. É uma proibição. Eu preparo, eu administro. Eu realizo, eu checo. Nada de checar e carimbar pelo outro colega. Isso não existe na nossa profissão. E quer saber? Todo mundo da enfermagem sabe disso. Estudou isso. Se o colega, seu amigo te propor isso, porque não é seu amigo, porque ele também estudou e ele sabe disso. Não, colega, vai lá, faz para mim que eu carimbo aqui para você sem problema. Cai fora, não é amigo. Que isso, a casa vai cair, gente. Está na lei. Então, vamos lá. Eu preparo, eu administro. Eu executo, eu checo e eu carimbo. Posso colocar para o outro colega carimbar? Ô, colega, por favor, carimba minha prescrição aí, eu estou realizando um procedimento, eu estou sem tempo. Nada disso. Ficou claro para vocês? Ficou. Sim. Em nenhum momento, em situação de emergência, urgência, não, professora? Em nenhuma situação, pessoal. Grifaram isso daí? Dúvida? Não. Não, professora. Certo. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Colaborar direta ou indiretamente com outros profissionais de saúde no descumprimento de legislação referente aos transplantes de órgãos, tecidos, esterilização, fecundação artificial e manipulação genética. Isto é uma proibição. Certo? Certo. Pessoal, mas o que eu quero que mais que vocês realcem isso daqui, deixe bem claro isso daqui. Alguma dúvida sobre isso? Assinar e carimbar as ações de enfermagem? Ficou claro isso para vocês? Para mim ficou. Ficou claro, professora. Isso dá muito BO dentro da enfermagem, pessoal, porque assim, ó, cuidado com esse negócio de amigo, tá? Cuidado com esse negócio de amigo lá para fora, da porta da instituição para fora, porque dentro da instituição você não é amigo, você é colega de trabalho. Então, assim, mesmo que se for aquele seu amigo de final de semana, se você tomar todas, e chegar lá na instituição, ele preparar a medicação para você, e aí entrega para você realizar, e aí dá uma iatrogenia nisso, o que esse amigo vai fazer? Não fui eu que fiz, sendo que você carimbou, mas quem fez foi seu amigo. Aquele seu amigo que você toma todas, vai pra balada, tal, e aí você pediu para esse amigo, vai lá, amigo, vai lá, quebra essa que eu tô sem tempo, tal. E aí dá um BO lá, ele é o primeiro a tirar o dele da reta. E você vai assumir isso sozinho. Não façam isso. Se amigo que é amigo, não vai te propor isso nunca. Tá certo? Mas, Marlene, eu vejo lá no pronto-socorro o pessoal na bandeja, lá enchendo a bandeja cheia de medicação, deixa tudo preparado e vai na filinha, o colega vai fazendo. Todo mundo está ciente que isso é errado. Ficou claro? Todo mundo estudou isso aqui, todo mundo está ciente que isso é lei. O Corém diz que é uma proibição.
Claro? Claríssimo? Sim. Claro. Proibição: executar e determinar a execução de atos contrários do Código de Ética e as demais normas que regulamentam o exercício da profissão. Aceitar cargos, função, emprego, vaga em decorrência de fatos que envolvam recuso ou demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade profissional de cumprir o presente código e legislação do exercício profissional. Realizar ou facilitar ações que causam prejuízo ao patrimônio, comprometam a finalidade para a qual forem instituídas as organizações de categoria. Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho Federal de Enfermagem. Pessoal, lição de casa. Página 89. Vocês vão ler. Porque se a gente for estudar aqui, eu vou ter que querer mais umas 40 aulas com vocês. 92... 93, pronto, essas páginas aí, que vocês vão ler sobre o exercício profissional. Se você quiser revisar tudo que a gente já leu aqui para complementar o seu entendimento, é super válido, eu acho isso bem positivo. Vou finalizar a aula com vocês agora, neste momento, porém, antes disso, eu vou compartilhar com vocês aí a ata de presença. Certo? E, certo. Só para não perder o hábito, a atividade, estou compartilhando neste momento. Ficou alguma dúvida, pessoal? Pelo menos eu não fiquei. Alguém que ficou dúvida? Essa primeira aí é a ata de presença, tá? E essa aqui, que está indo agora, é da atividade, certo? É um filminho bem bacaninha, que aí vai complementar o... Professora. Oi. Quando eu aperto no link que você mandou para presença, tá pedindo permissão necessária. Não entendi. Está dando permissão necessária. Este formulário pode ser visualizado somente pelos usuários da organização do proprietário. O vídeo que eu coloquei lá? Não, a lista é coisa Os da dois documentos que a senhora enviou. Os dois estão pedindo permissão. Não tá autorizando, não, é? Não, permissão necessária. O Meet eu consigo gravar porque eu tenho da instituição, né? Mas vamos fazer assim, eu vou montar então e envio para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Ok. Certo? Pessoal, muito obrigado por hoje, pela aula de hoje. Na próxima aula, então, a gente volta com revisão da prova, lembrando que a prova de vocês já está pronta. Não percam a aula, porque é a revisão da prova, eu acho que vai ser bem importante. E na sexta-feira, então, a gente faz a prova e a gente finaliza a nossa disciplina. Vocês vão entrar na disciplina de microbiologia, com o professor Carlos, ele é um biomédico, se eu não me engano é isso. Logo eu farei uma reunião com vocês, explicando direitinho quais são os dias da semana que vocês vão estar vindo aqui. Microbiologia, vocês vão abrir os olhos aí para um novo mundo de bactérias, vocês vão gostar bastante, ainda mais com a dinâmica do Carlos, que os alunos adoram a aula dele, tá? Então, gente, a partir de agora é só mais específico, e aí vocês vão gostando cada vez mais. Eu sou suspeita em falar da enfermagem, né? Tá bom? Bom dia a todos vocês, e até quinta, né? Quinta-feira. Bom dia, Pro. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.